Muito bem. Para a gente estudar as transições de fase, o potencial termodinâmico de Gibbs, a energia livre de Gibbs, tem um papel fundamental. Por que isso? Porque o que vai determinar qual é a fase estável de uma substância é aquela que torna o potencial de Gibbs o menor possível. Lembre, nós estamos sempre pensando numa situação na qual a pressão e a temperatura são fixadas pelo ambiente. E nós aprendemos que, nesse caso, o sistema termodinâmico sujeito ou em contato com um reservatório que mantém pressão e temperatura fixas, a situação de equilíbrio estável dele vai ser determinada pelo mínimo da sua energia de Gibbs. Então é ela que nós vamos contemplar ao longo de toda essa análise das transições de fase. Então, o papel da energia de Gibbs. E lembre que a energia livre de Gibbs, ela é, na verdade, proporcional ao potencial químico. Nós mostramos que a energia de Gibbs de um sistema que tem muitos componentes é a soma de μI, NI, onde μI é o potencial químico do componente I, NI é o número de moléculas desse componente. Se tiver um componente só, nesse caso uma substância pura, eu vou escrever a energia livre de Gibbs como sendo uma superposição da energia de Gibbs de uma fase com a energia de Gibbs da outra fase. E nós vamos tentar encontrar quais são os valores de N que tornam essa energia mínima. Essa é a técnica que nós vamos usar para descobrir quais são as fases de equilíbrio. E eu vou começar com um exemplo que é o exemplo do carbono elementar. Então, o carbono pode se apresentar em duas fases sólidas distintas, que são o grafite e o diamante. Então, qual você acha que é a forma cristalina mais estável à pressão e temperatura ambientes? O grafite ou o diamante? Então, certamente, a fase estável à pressão e temperatura ambientes é o grafite. Muito bem. E eu vou tomar a energia livre de Gibbs por mol. Gibbs por mol. Eu vou chamá-la de G minúsculo, tá? G do grafite é menor do que G do diamante, e é por isso que o grafite é a fase estável a temperatura e pressão ambiente. A diferença entre as duas, G do grafite é igual a G do diamante, menos 2,9 kJ por mol, né? Isso tudo por mol. A pressão e temperatura ambiente. Tá? É nesse caso que nós temos esse valor de diferença entre as duas. Acontece que eu posso tentar imaginar quais foram as condições que geraram os diamantes que nós encontramos hoje na superfície do planeta. Certamente eles não foram gerados a temperatura e pressão ambiente, porque isso seria impossível, né? Muito bem. Para isso, devo lembrar que se eu mudo a pressão, a energia de Gibbs também muda. Nós sabemos, aliás, qual é a taxa de variação da energia de Gibbs com relação à pressão, se eu mantenho, por exemplo, a temperatura fixa. Nós sabemos que dGdP a T fixo, o que é isso mesmo, Daut? Mariana, eu estou olhando para o quadrado aqui. dGdP a T fixo, o que é isso? Oi? Isto é o volume. Tá certo? Então, se eu mantenho a temperatura fixa e aumento a pressão, as energias de Gibbs vão aumentar, porque o volume é um número positivo. Então, se eu for representar em gráfico, como é que varia? Como é que variam as energias de Gibbs em função da pressão? Eu posso começar assim, a pressão ambiente, que eu vou colocar aqui tão perto do zero, a pressão ambiente, a do grafite é menor, vou botar ela aqui. Claro, eu posso estabelecer a origem onde eu quiser, eu boto ela no zero.
A do diamante está aqui, 2,9 kJ acima. E se eu ignorar a compressibilidade do grafite e do diamante, o que eu posso fazer em primeira aproximação, já que são ambos sólidos, né? Pouco compressíveis, portanto, quer dizer, eu posso aumentar muito a pressão sem que o volume varie. Então, se eu desenhar o gráfico de G contra P para cada uma dessas fases cristalinas, eu vou ter linhas retas, não é verdade? Inclinação constante. Mas aí acontece que o volume do grafite é maior do que o volume do diamante, por mol. O diamante é uma fase cristalina mais densa do que o grafite. Isso quer dizer que G do grafite em função da pressão vai variar, digamos assim, a inclinação é o volume por mol do grafite, enquanto G do diamante vai variar com uma inclinação menor, porque o volume do diamante é menor. Isso quer dizer que vai haver algum lugar aqui onde os dois vão se cruzar. Se você fizer as contas, isso aqui vai dar 15 quilobares, se eu não me engano. Então, isso quer dizer que o diamante, a temperatura e pressão ambiente, é uma fase instável. Se você esperar tempo suficiente, ele vai virar grafite. Diamantes não são eternos, apesar do que o James Bond afirma. Só que a taxa de mudança de fase é muito baixa. Então ele muda assim, mas muito lentamente. Então você pode dar um diamante de presente para sua namorada e ele não vai mudar, não vai virar grafite ao longo da sua existência. Tá certo? E é possível até que ela consiga dar esse diamante de presente para sua bisneta. Porque, apesar de ser uma fase instável, a rapidez com que ele vira grafite é muito pequena. Tá? Mas excelente pergunta. De fato, é uma fase instável. Isso quer dizer, portanto, que o diamante que você encontra na superfície da Terra deve ter sido gerado, se a temperatura é próxima do ambiente, a uma pressão de 15 quilobares ou maior. Porque, a partir daí, então aqui nós temos o diamante em cima e o grafite embaixo. A partir de 15 quilobares, a energia do grafite fica maior do que a energia do diamante, portanto o diamante é que passa a ser a fase estável. E esse tipo de análise é que os geoquímicos fazem para identificar os processos naturais que geraram as diversas fases cristalinas das substâncias presentes hoje na nossa superfície, né? Nós podemos também, até para melhorar aqui, para satisfazer mais ao Caio, imaginar o que acontece com as energias de Gibbs se agora, ao invés de mudar a pressão, eu mantenho a pressão fixa e vario a temperatura. Vamos lá, se eu fizer isso, dG dt com a pressão fixa. Já descobri que é o Matheus que responde essa pergunta. Quem é isso aí, Matheus? dG dt a pressão fixa? Menos. Isso, é menos a entropia. Isso quer dizer que se eu mantenho a pressão fixa e aumento a temperatura, as energias de Gibbs vão diminuir, tá certo? Acontece que as entropias do grafite e do diamante são diferentes. A entropia do grafite é maior do que a entropia do diamante. O diamante é mais organizado. É mais organizado, né? Então, se eu aumento a temperatura, eu diminuo a energia de Gibbs, mas ela vai diminuir mais rápido para o grafite do que para o diamante. Então, se eu começo, por exemplo, numa região de pressão onde o diamante é a fase estável e eu aumento a temperatura, eu vou fazer com que a energia livre do grafite diminua mais rápido do que a energia livre do diamante, e o que vai acontecer é que, a partir de um certo valor da temperatura, o grafite vai voltar a ser a forma mais estável. E aí, Caio, se você quiser fazer diamante virar grafite, você já sabe qual é a receita. A temperatura ambiente, você aumenta a temperatura. Perdão, a pressão ambiente, você aumenta a temperatura. Quando você aumenta a temperatura, a diferença entre as energias livres do grafite e do diamante aumenta, sempre a favor do grafite. E a taxa de mudança de fase
ela depende monotonamente dessa diferença. Então, quanto maior for a diferença entre as energias de Gibbs molares, mais rápido se dá a conversão de uma fase para outra. Então, transformar diamante em grafite é moleza. Você joga o diamante dentro de uma fogueira. Não é qualquer fogueira, né? Você aumenta a temperatura que você faz com que esse processo se torne mais rápido. Tá bom? Muito bem, dito isso, vai nos interessar. Bom, você veja que a análise que eu fiz das diversas fases do carbono, para descobrir qual é a mais estável, qual é a mais instável, como é que isso muda quando eu mudo pressão e temperatura, se baseou na energia livre de Gibbs por mol, e nas suas taxas de variação com pressão e temperatura, que são as quantidades fundamentais que a gente vai usar aqui para produzir as mudanças de fase. Isso está lhe dando aqui uma espécie de trailer, né, do que a gente vai fazer para analisar as diversas fases possíveis para as substâncias puras e depois para as misturas. Está aqui desenhado o nosso programa. Em qualquer caso, para determinar qual é a fase estável, nós vamos calcular as energias livres de Gibbs de cada uma das fases e ver qual é a menor. Pronto, é isso aí. Não é muito complicado. Tá certo? Professor, pois não. Pergunta rápida. O grafeno é algum tipo de pressão de fase sólida? O grafeno, na verdade, ele é uma folha de grafite. O grafite é uma superposição de folhas de grafeno. Isso é que ele é. Tá? Então, pode dizer, o grafeno é uma amostra bidimensional de grafite. É um plano de carbono com a estrutura do grafite. A estrutura do grafite é uma estrutura hexagonal, que é exatamente a estrutura das folhas de grafeno, que hoje são objeto de tanta pesquisa, né, porque se descobriu que são condutores, enfim, tem resistência muito grande, grande maleabilidade, etc. É uma substância muito interessante. Mas as propriedades deles são diferentes? Sim, aí a questão da dimensionalidade vai ser importante. Essa é uma pressão de fase topológica. Topológica. Tá? E é claro, se eu tenho... eu não mencionei isso aqui, mas você perguntou, aí os coeficientes termodinâmicos. Eu estou aqui falando dos coeficientes termodinâmicos de sistemas tridimensionais. Sistemas de outra dimensionalidade vão ter coeficientes termodinâmicos distintos também. O diagrama do hélio 4 mostra dois pontos triplos. Tem um ponto triplo aqui, ó, onde coexistem o líquido normal, o superfluido e o gás. E outro ponto triplo aqui, onde coexistem líquido normal, superfluido e sólido. É isso aí. Não sempre que você tiver cruzamento de fronteira de fase, você vai produzir um ponto triplo. Bom, o próximo tema que a gente vai abordar é como é que a gente consegue determinar a forma das fronteiras de fase. E isso vai dar origem a uma equação, que é chamada equação de Clausius-Clapeyron. Numa aula anterior eu cheguei a mencionar esse fato, o fato de haver uma relação que me permite determinar a fronteira de fase. Vamos fazer isso com mais cuidado hoje. Então vamos supor que eu esteja sobre um ponto de uma fronteira de fases. Aqui está uma fronteira de fases qualquer e eu estou sobre um ponto da fronteira de fases. Vamos chamar isso aqui de ponto A, ou ponto 1. Tá bom? Ora, se eu estou na fronteira de fases, significa que as energias livres de Gibbs por mol das duas fases separadas por essa fronteira são iguais. Porque se elas coexistem, significa que ambas são estáveis, e a única forma disso acontecer é ambas serem mínimas, serem iguais, portanto. Então eu posso dizer que aqui eu tenho a fase que eu vou chamar de 1, aqui a fase que eu vou chamar de 2. G de 1 é igual a G de 2 no ponto 1. Tá bom? Agora eu vou caminhar sobre a fronteira de fases até um ponto bem próximo. Ele parece longe aqui no desenho, mas ele é bem próximo. Eu só desenhei longe para você poder ver. Tá? Se eu continuo na fronteira de fases, tem que ser verdade que G1 continua sendo igual a G2 naquele novo ponto. Os valores de G1 no ponto 1 e no ponto 2, em princípio, são diferentes. Mas o G da fase 1 e o G da fase 2 são iguais desse ponto e são iguais desse ponto também. Se eles estão suficientemente próximos, eu posso dizer que dG1 entre os pontos 1 e 2
é dado pela diferencial da função do potencial de Gibbs. E isso é o que mesmo? Identidade termodinâmica para a função de Gibbs, para a energia de Gibbs. Está escrito aqui, gente. Aqui. É menos S dt mais V dp. Eu estou falando da fase 1, então eu vou botar aqui o índice 1 na entropia e no volume. Tá certo? Isso aqui é o quanto mudou a energia livre de Gibbs da fase 1 quando eu fui do ponto 1 para o ponto 2. Aqui está o dt, aqui está o dp. Tá certo? Ora, mas se continua havendo coexistência, isso quer dizer que a energia de Gibbs da fase 2 mudou exatamente do mesmo jeito. Não é? Então isso aqui tem que ser igual a menos S2 dt mais V2 dp, onde S2 e V2 são as entropias e volumes da fase 2. Eu posso estar, por exemplo, lidando com 1 mol dessa substância, que é a entropia por mol, volume por mol, etc. As duas coisas têm que ser, portanto, iguais. Muito bem. Se elas são iguais, eu consigo determinar quem é dp dt. Lá vou eu, menos S1 dt mais V1 dp vou tomar dp dt, e os matemáticos se segurem na cadeira, eu vou dividir todo mundo por dt, não é isso? Vou juntar o que tem dt, ou o que tem dp dt, perdão, vai ficar assim, ó, V1 menos V2, desculpe, aqui é S2, romano, V1 menos V2, dp dt, é igual a S1 menos S2. Me acompanharam? E dp dt sobre a fronteira de fases é a gente pode escrever grosseiramente ΔS sobre ΔV. A mudança de entropia, a variação, a diferença de entropia entre as fases 1 e 2 num dado ponto, dividido pela diferença entre os volumes das duas fases no mesmo ponto. Veja que estão na mesma ordem, em cima e embaixo. Então, se 1, por exemplo, é líquido e 2 é gás, aqui é S do líquido menos S do gás. Aqui é V do líquido menos V do gás. Claro que eu posso multiplicar por menos 1, em cima e embaixo continua valendo a mesma relação. Legal? Esta é a equação de Clapeyron. Ela pode ser apresentada em outra forma, que é a seguinte: eu vou multiplicar por T em cima e embaixo. Se eu faço isso, fica T ΔS sobre ΔV, sobre T ΔV. E T ΔS, para processos reversíveis, já sabemos o que é. É o calor trocado. Se eu estou fazendo isso por mol dessa substância, então isso aqui é o calor trocado por mol, numa passagem da fase 1 para a fase 2, ou vice-versa. Como é que se chama isso? Isso tem um nome. O nome que você aprendeu lá no ensino médio. Esse é o calor latente. Calor latente de mudança de fase entre as fases 1 e 2. Se é líquido e gás, é o calor latente de vaporização, não é isso? Se for sólido ou líquido, é o calor latente de fusão. De qualquer maneira, é o calor latente, cuidado, por unidade de alguma coisa. Se eu estiver lidando aqui com a variação por mol, então aqui eu escrevo o calor latente por mol, e aqui a variação de volume também por mol. Então, esta grandeza e esta são ambas extensivas, porque o ΔS e o ΔV são extensivos, tá certo? E, portanto, essa relação é intensiva, que eu estou dividindo uma grandeza extensiva por outra. Então, eu posso escrever isso assim, L dividido por T ΔV, tá certo? E aí está a equação de Clausius-Clapeyron, que é uma equação diferencial, que integrada vai me dar P como função de T, que é
a curva que separa uma fase da outra, a curva que estabelece a fronteira de coexistência entre duas fases distintas.